Olá, este é o podcast do IBL. Aqui você ficará atualizado sobre tudo do setor de infraestrutura e logística. O episódio de hoje é dedicado à energia eólica. Para falar sobre o tema, convidamos o diretor técnico da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, Sandro Yamamoto. O primeiro tópico da conversa foi o atual momento da produção energética do Brasil e seus desafios. O Brasil ele passou por uma crise econômica, ele tem se recuperado e nesses últimos anos não tivemos muitos investimentos em fontes de geração de energia elétrica. Eólica, por exemplo, em 2016 nós não tivemos leilão, em 2017 foi uma contratação bem abaixo da média e agora nós recuperamos a contratação. Então, se o Brasil tiver um PIB, tiver um crescimento econômico significativo nos próximos anos, na faixa de 3% ou um pouco mais, nós temos sim que ter atenção em relação ao fornecimento de energia elétrica. Porque não queremos que o Brasil passe por racionamento e por crise de fornecimento de energia elétrica. Então o Brasil dispõe de recursos naturais, renováveis, além do gás, do novo mercado de gás, que vem com muita força também. Então o plano decenal energético publicado pelo Ministério de Minas e Energia para consulta pública, ele prevê cenários de crescimento, existe um cenário de referência que é mais moderado, e que nós temos que acompanhar com atenção ano a ano para que qualquer movimento mais acelerado do PIB, se exista uma contratação de fontes tanto para a base, para a manutenção da base elétrica. Termoelétricas flexíveis são importantes. As termoelétricas flexíveis são aquelas que podem gerar ou não gerar energia, dependendo do comando do operador nacional do sistema, para uma complementariedade com as renováveis, para quando tem vento, quando não tem vento, quando tem sol, quando não tem sol, para garantir o suprimento de energia elétrica para o Brasil, mesmo em momentos de crescimento bem significativo. Então, é um ponto de atenção, sim. Nós temos um desafio, até comparando com os últimos anos, nós tínhamos um crescimento estrutural garantido, os leilões com uma certa previsão de contratação, tivemos uma quebra por conta da crise econômica brasileira. Qual é a nossa expectativa agora? Já temos um cronograma de leilões para os próximos anos, temos uma previsão de crescimento econômico e temos uma base de fabril muito boa. Nós conseguimos produzir por ano mais de 4 gigawatts em equipamentos. São muitos equipamentos que a gente pode produzir. Então, o ambiente ele está preparado. Com o crescimento econômico, eólica e outras renováveis estão preparadas para atender. Do ponto de vista das termoelétricas, a gente entende que vem um novo mercado de gás, que terá gás para atender termoelétricas também, e que todas são importantes para se complementarem e não onerarem e não trazer um preço para o consumidor tão alto, porque muito se discute no setor elétrico não é a falta da energia, mas sim o preço. Uma vez que se crescermos muito, pode não significar uma falta, um racionamento, mas um preço elevadíssimo para utilizarmos termoelétricas que normalmente ficam paradas, cujo custo do megawatt-hora é de 400, 500, 600 ou mais de R$700 o megawatt-hora. E nós temos eólica e outras fontes, inclusive carvão e outras fontes, cujo preço do megawatt-hora é muito menor. Então é um planejamento estruturado, pensando num crescimento e o atendimento para o consumidor com segurança. Sandro Yamamoto comentou também sobre o cenário brasileiro de produção de energia eólica. O setor eólico conta com muitos investidores brasileiros, empresas multinacionais que já atuam no setor eólico em vários países e também nos últimos anos percebemos a entrada de fundos de investimento tanto brasileiros quanto internacionais também, buscando investir em projetos eólicos no Brasil, que é uma notícia muito boa. Hoje o Brasil conta com 6 fabricantes de aerogeradores, um brasileiro que é a WEG e os outros 5 são empresas multinacionais com fábricas instaladas em São Paulo, Bahia, Ceará e Santa Catarina.
cerca de 80% dos equipamentos que fazem parte do aerogerador são fabricados no Brasil. Isso por conta de uma regra que foi publicada pelo BNDES em dezembro de 2012, do FINAME, que incentiva os fabricantes a nacionalizarem alguns componentes, e esses componentes sendo nacionalizados, o equipamento recebe uma credencial, ele é cadastrado no BNDES e o investidor pode comprar os equipamentos com taxas mais atrativas, com juros mais atrativos. Então, esse mecanismo criado pelo BNDES fez com que as fábricas se instalassem e os fornecedores da cadeia produtiva também vieram para o Brasil. Então, temos um ótimo parque fabril para o Brasil. Além das dificuldades mais conhecidas do setor eólico, como as questões burocráticas, legislativas, de base de produção, de recursos humanos especializados, a área também enfrenta desafios na logística de distribuição. O diretor técnico da Abeólica, Sandro Yamamoto, comentou sobre o tema. Hoje o setor eólico tem um dos seus desafios aí principais a logística realmente para transportar os nossos componentes. Os novos modelos chegaram agora, no final de 2019. Eles foram vendidos desde o final de 2017, mas agora que eles vão para as plantas para serem montados. Então as pás, por exemplo, tinham cerca de 60 metros, 63 metros. Conjuntos transportadores já totalmente adequados, as estradas mapeadas. Agora os novos modelos de pá têm comprimentos a partir de 74,5 metros e vão até quase 80 metros de comprimento. Então o conjunto transportador tem 82 metros e pode chegar a 90, 91 metros de comprimento. Então tem uma dificuldade geométrica da fábrica até o parque eólico. Quando tem uma rotatória, quando tem uma curva, ele vai entrar num posto de gasolina, numa área de descanso, porque a ponta da pá ela fica para uma área lá na parte traseira do conjunto transportador e tem uma área de arrasto, né? Então a Abeólica fez um estudo, mapeando as rotas, tivemos reuniões com o DENIT, Ministério de Infraestrutura e Polícia Rodoviária Federal para entendermos quais as adequações necessárias, quais os conjuntos transportadores necessários para promover uma segurança no transporte. Recentemente foi publicada a portaria do DENIT 7.771, em que exige para esses novos transportes uma escolta privada adicional. Antes eram 2, agora são 3 escoltas privadas para o trajeto como um todo. E no primeiro transporte de cada rota, a Polícia Rodoviária Federal vai escoltar no trecho inteiro para emitir um parecer e indicar onde a PRF precisa estar, para interromper o tráfego em determinado sentido. Então, esses primeiros transportes estão sendo feitos de uma forma muito monitorada para que não tenha problema, tanto de tráfego e acidentes. Um outro desafio logístico é o tamanho e o peso dos componentes desses novos aerogeradores. Então, dentro dos estados, as obras de arte, ou seja, especiais, as pontes, elas têm uma idade avançada, um nível de degradação avançado e que, quando são solicitadas as AETs, as autorizações especiais para transportes, algumas dessas AETs são negadas por conta da condição de algumas obras, de algumas pontes. Então fazemos contato com os estados, com o DENIT, para entender quando que o estado vai reformar ou pelo menos colocar algum tipo de escoramento, e quando não há essa previsão, o setor tenta se juntar para fazer esse trabalho. Não é tão comum, mas já fizemos aí algumas reformas, alguns escoramentos para permitir a passagem dessas cargas mais pesadas. A maior parte dos nossos transportes são realizados via rodoviária. Por mais que a carga saia do Ceará e vá para o Rio Grande do Sul, muitas vezes ela vem pelas rodovias. Algumas cargas, em função da negociação do fabricante, investidor e o operador logístico, junto com o porto, sim, existem algumas cargas, algumas pás e equipamentos que são transportados via cabotagem, mas é uma parte menor em função principalmente dos custos envolvidos. Mas a cabotagem é muito utilizada para exportação hoje de pás fabricadas no Ceará, levando essas pás para os Estados Unidos também.
O diretor técnico da Abeólica, Sandro Yamamoto, explicou ainda qual é o papel do Congresso Nacional na promoção de políticas públicas para modais de energias limpas. O setor elétrico hoje ele passa por uma modernização. No Ministério de Minas e Energia foi criado um grupo de trabalho chamado GT Modernização do Setor Elétrico e aqui no Legislativo tramitam um projeto de lei, o 1917, e um projeto de lei do Senado, o 232. São projetos que tramitam de forma paralela, que tratam praticamente dos mesmos assuntos, mas com algumas diferenças. E o que o Legislativo pode ajudar é que esses projetos tramitem de uma forma mais, eu diria, célere e com uma boa discussão com o setor de geração, transmissão, distribuição, consumidores e comercializadoras, para que eles não venham com surpresas que prejudiquem, por exemplo, contratos já existentes ou a manutenção dos investimentos, porque são investimentos estruturais, investimentos de longo prazo. Os textos que estão colocados, eu diria que eles não são o ótimo que todas as associações gostariam, mas os textos possuem ali uma certa razoabilidade. Nossa preocupação, mudanças drásticas durante a tramitação ou mesmo durante a aprovação. Esse é um ponto aí que nós entendemos que é de atenção e a gente pede aí dos parlamentares aí o empenho que ele já existe, mas uma atenção para nenhuma mudança que não esteja prevista na finalização desses projetos que estão tramitando. O último tópico da conversa foi reservada para falar sobre a previsão de crescimento do setor eólico brasileiro. O setor eólico tem a previsão de crescer cerca de 70% nos próximos 10 anos, saindo dos atuais 15 gigawatts para próximo dos 28, 29, quase que dobrando. Aqui tem uma parte que já está contratada, né? Que seria praticamente 2 Itaipus em potência, assim, sem dúvida nenhuma, trazendo essa energia limpa, gerando empregos, fornecendo energia que ajuda inclusive a preservar a água dos reservatórios e um preço competitivo, um preço que ajuda a tarifa do consumidor final não subir tanto o quanto ela vem subindo nos últimos anos também. Existem outras fontes de geração que têm um preço um pouco maior se comparado com eólica. Então, a eólica ajuda neste balanço de preços para o preço da energia para o consumidor mais competitivo. É claro que a tarifa do consumidor ela é composta por uma parte que é energia, tributos, transmissão, mas na parcela energia, sem dúvida nenhuma, ajudar com um preço mais competitivo. O Brasil hoje possui uma cadeia produtiva que, se comparada com outros países, ela é muito bem estruturada, comparando com Estados Unidos, Alemanha e outros países na Europa também. Tanto é que o Brasil até exporta alguns componentes, principalmente pás. Então, nós temos uma cadeia produtiva bem montada. Do ponto de vista de parques eólicos e geração, o Brasil é o 8º país no mundo em geração de energia eólica em capacidade instalada. E em 2018, o Brasil foi o 5º país que mais instalou parques eólicos no mundo, levando em conta que os países líderes são Estados Unidos, China, Alemanha, que são países que têm um crescimento econômico muito, muito grande realmente. Então o Brasil ele está muito bem no desenvolvimento da fonte eólica.